Fala galera, tudo bom com vocês? Nosso assunto de hoje é a parte de geomorfologia, ok? E a gente sabe que na geografia é sempre muito importante nós entendermos o significado das palavras. Isso significa dizer pra gente aqui que a geomorfologia é um campo de ciência que vai estudar os aspectos morfológicos da Terra. O que é isso? Logia é um sufixo que vai significar estudo. Morfo vem de forma e geo vem de terra. Então, a geomorfologia é uma área da ciência geográfica que vai se preocupar justamente em fazer o estudo do relevo, o estudo das formas da Terra. Agora, para o relevo se desenvolver, existem alguns fatores que vão trazer a origem do relevo. Sua prova pode chamar isso de agentes formadores ou agentes modeladores do relevo, em alguns casos, ok? Galera, o relevo ele vai ter sua origem numa série de processos que podem ser endógenos e também podem ser exógenos. Isso vai mostrar para a gente que o relevo ele é resultado de interações tanto internas do planeta Terra como também externas. Primeiramente, vamos começar pelos fatores endógenos, também conhecidos como fatores internos. Os agentes endógenos ou internos de origem do relevo são o tectonismo e o vulcanismo. Quando falamos por tectonismo, a gente está falando em processos que estão associados à movimentação das placas tectônicas. Esses movimentos de placas tectônicas podem gerar áreas como, por exemplo, como montanhas, quando a gente tem um encontro convergente de placas tectônicas, como fossas oceânicas, quando a gente tem um encontro convergente de placas tectônicas. Pode gerar a formação de rifts, como é o que acontece quando a gente tem encontros divergentes, dentre uma série de outras formações de relevo. O vulcanismo, ele vem para a gente a partir de processos que podem ser intrusivos ou extrusivos. Isso significa dizer para a gente que a gente pode ter formações de relevo que podem acontecer a partir de processos intrusivos ou processos plutônicos, que são processos internos a vulcões, geralmente, e também a partir de fatores extrusivos, que é quando a gente tem o derrame de lava vulcânica dando origem a novos relevos. Meninos, o que eu quero que a gente perceba? Os fatores endógenos, eles podem dar origem a relevos, ok? Assim como os nossos fatores exógenos ou externos. Galera, presta atenção porque isso aqui é uma das partes mais importantes de todo o estudo geográfico quando a gente fala numa aplicação dentro de um vestibular. Por quê? Porque essa série de processos geomorfológicos, os exógenos, são processos muito importantes porque eles vão nos ajudar a fazer análise desde o relevo ao solo, ao clima, de uma série de questões. O primeiro processo exógeno é o intemperismo. O intemperismo é um processo de desagregação das rochas. Esse processo de desagregação das rochas ele vai acontecer por fatores que podem ser físicos, químicos e biológicos. Vamos lá, como assim um elemento físico vai gerar a desagregação da rocha? A gente pode pegar o vento. O vento, quando ele se choca com uma rocha, ele vai gerando uma série de microfragmentações, o que vai trazendo um maior grau de fragmentação para essa rocha. Além do vento, a água pode ser um elemento de intemperismo físico? Pode, porque a pancada da água tende a gerar esse processo de desagregação também. Agora, quando a gente fala em uma mudança química, a gente vai ter o intemperismo químico gerando desagregação a partir de
conexões, ligações químicas. Isso é muito causado principalmente pela água. Então a água, além de ser um elemento de intemperismo físico, ela também vai ser um elemento de intemperismo químico, ok? Por quê? Quando a gente fala na ação da água nas rochas, a água pode estabelecer ligações como a hidrólise, por exemplo, gerando processos de fragmentação das rochas. E o intemperismo biológico, não seja esse cara, ok? Galera, o intemperismo biológico é aquele que é causado pela ação de seres vivos. Estamos falando em ação de galhos, de árvores, em micro-organismos que vão fazer o quê? Corroer e separar as rochas. O intemperismo ele vai gerar a desagregação. Assim que esses materiais são desagregados, eles vão ser transportados. Então, o intemperismo ele é seguido por um processo conhecido como erosão, que traz para a gente o transporte desse material intemperizado, desse material que foi fragmentado. Esse transporte ele geralmente acontece a partir de elementos hídricos ou de elementos eólicos. O que é o elemento eólico? Um vento, ok? Um elemento hídrico pode ser tanto chuva, pode ser, quando a gente fala em erosão pluvial, pode ser um rio, quando a gente fala em erosão fluvial, pode ser um oceano, quando a gente fala em erosão marinha, e pode ser uma geleira, quando a gente fala em erosão glacial. As geleiras aqui, elas são muito responsáveis por gerar os chamados vales em U. Porque um bloco de gelo vai escorregando entre rochas e vai desgastando a beira dessas rochas, gerando uma formação de vale que é dessa forma, ok? Isso acontece muito no contexto glacial. Depois que esse sedimento vai ser quebrado e transportado, ele vai ser acumulado a partir de um processo conhecido como sedimentação. Esses dois grandes processos, os processos endógenos e os exógenos, são responsáveis por dar origem às nossas formações de relevo. Não sai daí porque no próximo vídeo a gente vai estudar exatamente isso. Grande abraço!